pessoal, que alegria poder conduzir aqui o nosso terceiro Start Talks. No primeiro Start Talks nós falamos sobre performance. No segundo discutimos muito sobre bilinguismo e cidadania global. E agora nós temos a alegria de poder conversar sobre a importância da formação do desenvolvimento socioemocional numa educação integral que é a que Start promove. Esse evento, esse episódio é para você, nosso franqueado, parceiro, para que você possa cada vez mais exercer a ampliação de repertório e compreender em profundidade o que a nossa oferta pedagógica promove em Start. Para bater esse papo, nós estamos aqui com duas pessoas mais que especiais. Morgana Batistella, que é a nossa diretora de soluções essenciais aqui na Somos Educação, há muitos anos dentro do contexto educacional, que vem contribuindo fortemente para a melhoria dos nossos serviços, das nossas ofertas e, sobretudo, uma grande defensora e promotora da educação de qualidade. E temos também a Patrícia, que está conosco, é a diretora aqui da Start Alphaville, nossa diretora pedagógica, que tem altas experiências e muito a contribuir para as reflexões na prática e no dia a dia. Vou pedir que vocês se apresentem, por favor, e de antemão quero agradecê-las por estarem conosco nesse dia. Obrigada, Ju. É uma alegria, eu acho que é esse convite de poder compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no bastidor, né, para oferecer aquilo que a gente entende que tem de melhor aí no mundo, para formar os nossos alunos e que está dentro do Start. Então, eu fico muito feliz, estou aqui há muitos anos, desde 2015 na área socioemocional e abarcando outros trabalhos, outros produtos, outras soluções aqui dentro da Somos, acompanhando de perto a evolução que o socioemocional tem trazido no desenvolvimento dos nossos alunos e o valor que as escolas, as famílias têm percebido agora no socioemocional, principalmente pós-pandemia, né? Então, acho que vai ser bem gostoso a gente bater esse papo aqui. Com certeza. Obrigada, Morgana. Ju, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Juliana, Morgana, para falar sobre um assunto tão importante para a educação do século XXI, que é a educação socioemocional. Como é que a gente desenvolve essas competências socioemocionais, pensando num currículo que abarque, né, não só as performances acadêmicas, mas também socioemocionais, como é que isso se desdobra na escola e como é que a gente tem feito lá no Start Anglo Alphaville, o colégio que eu sou a diretora pedagógica. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Patrícia. A honra é nossa. Aproveitando para me apresentar a vocês, eu sou a Juliana Diniz, diretora nacional aqui da Start Anglo Bilingual School. E vamos começar esse bate-papo. Acho que uma primeira questão super importante de nós entendermos, antes de começarmos a discutir os impactos desse desenvolvimento socioemocional, é, afinal de contas, o que é o socioemocional? Qual é o conceito que qualifica e explica o que é essa vertente, essa dimensão que constitui a educação dos nossos alunos? Conta pra gente, Morgana. Bom, eu gosto muito de pensar na definição do socioemocional, que é a definição que vem do CASEL, né? O CASEL é uma instituição internacional, ela fica em Chicago, e ela foi fundada na década de 90, justamente para fomentar a formação socioemocional na educação básica, né? Não só nos Estados Unidos, como no mundo. E de lá para cá, ela vem desenvolvendo diversos estudos, diversas pesquisas que comprovam o que funciona, o que não funciona. E quando ela define o socioemocional, que é o que a gente aplica aqui, né, dentro da Somos, dentro do Líder em Mim, que é a oferta que a gente tem de socioemocional, ela vem explicar que a formação socioemocional, ela perpassa pela formação integral do aluno. E é uma formação integral que vai passar pelo autoconhecimento, então desenvolve o autoconhecimento, a autorregulação, a questão do entender o outro, compreender o outro, então a parte de relação com o outro, para que você saiba tomar decisões que são boas para você, para o outro, para o contexto onde você está inserido. Então, quando a gente fala de formação socioemocional, é olhar para você, olhar para o outro e como é que a gente pode contribuir para o lugar onde nós estamos inseridos, a agir de uma maneira em que a gente possa ser protagonista e fazer esse ambiente ser melhor. Perfeito.
nós acho que ficamos constantemente pensando como que esse desenvolvimento socioemocional se traduz no dia a dia da escola. Quais são, Patrícia, ao seu ver, as competências socioemocionais que mais estão evidentes ali, ou por necessidade, em função do momento que a gente vive enquanto sociedade, ou mesmo compostas aí no nosso currículo? Eu acho que complementando um pouco o que a Morgana traz, né, com relação à educação socioemocional, quando a gente pensa em competência, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as competências socioemocionais, elas podem ser ensinadas, aprendidas e praticadas. Então, quando a gente tem como premissa isso, a gente consegue enxergar, né, vislumbrar possibilidades de ação no ambiente escolar. Então, quando a gente pensa nas competências, né, então, me pautando um pouco do que trouxe a Morgana, da Base Nacional Comum Curricular, um documento tão importante para a educação brasileira, de outros autores renomados e de aspectos do nosso currículo, eu penso que algumas competências importantíssimas, né, elas advêm de 5 grandes competências chaves. Então, a primeira é a do autoconhecimento. Então, você precisa se conhecer suas emoções, conhecer quem você é, né, a sua potencialidade, a sua fragilidade, para, a partir disso, você promover uma autogestão, ou seja, um autoconhecimento, uma autogestão das suas emoções, daquilo que você pensa, a forma como você age em determinadas ações, né? E isso é uma coisa que quando a gente transporta até para a nossa própria vida, isso fica muito claro, né? Então, até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ir nessa situação, o que além disso eu vou precisar de mais recursos, quais recursos eu tenho emocionais para lidar com determinadas situações, isso tudo é aprendido. Eu acho que uma outra competência é a consciência social, ou seja, o primeiro passo é você pensar sobre suas emoções, o segundo passo é você pensar sobre as emoções do outro, ter um pensamento empático, ter um olhar diferenciado para a diversidade, para as diferenças, né? Ter uma escuta ativa, né? A partir disso, pensar em questões relacionadas a como é que eu vou me relacionar com o outro. Então, é o meu sentimento, é o sentimento do outro e, a partir disso, habilidades de relacionamento. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Né? Então, eu só consigo me relacionar com as pessoas quando eu tenho autoconhecimento, né? Autogestão, quando eu tenho consciência social, um olhar empático para o outro, e aí sim eu consigo ter habilidades de relacionamento. E eu acho que uma última aí para a gente, com relação às questões de tomada de decisão. Então, você, a partir disso, né, de se relacionar, de ter um conhecimento próprio do outro e se relacionar, tomar decisões responsáveis, ou seja, entender que faz parte de uma competência socioemocional você tomar decisões responsáveis com relação a si próprio, com relação ao outro e entender as consequências, os desdobramentos que isso tem, né, para você e para os outros. Então, eu acho que tudo isso traz um norte aí muito importante para nós pensarmos competências mais específicas no ambiente escolar, por exemplo. Posso fazer uma complementação Sempre. aqui, Ju? Eu gosto, enquanto empresa, né, a gente precisa olhar o que o mundo demanda, o que o mercado demanda. Então, as competências socioemocionais, elas giram bem em torno do que a Patrícia falou, mas a gente também precisa olhar o movimento, né, que acontece na sociedade e quais são, talvez, as habilidades que são mais necessárias nesses próximos anos, nessa próxima década. E eu gosto muito de olhar o Fórum Econômico Mundial, porque ele acaba reunindo, né, os grandes políticos mundiais, os empresários mundiais, grupos ali de diversas áreas, jovens empreendedores. E eles trazem sempre muitas pesquisas, né, sobre qual é a necessidade do mercado de trabalho. Porque a gente vai formar esses nossos alunos para hoje, não é só para amanhã, não, é para hoje, né?
Mas eles vão sair para essa sociedade, eles vão sair para esse mercado e eles vão sair contribuindo. Quando a gente olha, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, é fortemente o destaque nas competências socioemocionais, que vai passar pela criatividade, que vai passar pelo pensamento crítico, que vai passar pela resiliência, flexibilidade. Resolução de problemas. Isso, vai, ano a ano, eles alteram uma ou outra como prioridade, né? Nesses últimos anos veio muito a atenção ao desenvolvimento da questão da tecnologia, como a gente lida com a tecnologia, mas você vê uma constante da sociedade mostrando o quanto é importante esse desenvolvimento dessas competências. E estar atento a essas competências é papel primordial da escola, porque é nesse momento que a gente precisa olhar. Porque aí a gente vai vendo o aluno se desenvolver, talvez não seja tanto a empatia nesse momento, talvez a gente tenha que desenvolver melhor a habilidade da comunicação, né? Então, são várias as competências, e essas competências só se concretizam a partir do momento que há o conhecimento, que há, né, a condição do aluno colocar isso em prática. E isso é muito possível e é relevante demais nas escolas. O que você está trazendo agora, Morgana, coloca luz numa questão que a gente tem conversado muito em Start, né? O que é uma escola de excelência? É aquela escola que prepara bem o aluno para passar no vestibular? Né? E a nossa resposta tem sido muito com base nesses estudos que você menciona, em tantos outros promovidos aqui pela Somos, é que no século XXI, uma escola de excelência é aquela que desenvolve o aluno em todas as dimensões. Então, o que você está dizendo é que aquele lugar de uma escola que cuida apenas do desenvolvimento cognitivo, da competência técnica, né, do português, da matemática, das ciências, ela perdeu espaço num mundo que é muito mais complexo que isso e cada vez mais nos exige atitudes, comportamentos e competências mais complexas e mais elaboradas. Isso me faz pensar numa realidade que se impõe sobre nós. Nós estamos num momento de transição de mundo. Se a gente parar para pensar, nós temos ainda escolas com estrutura física do século XIX, encarteiradas, em fileiras, professores que se constituíram ali no século XX e alunos do século XXI. Então, ainda há um desafio anacrônico aí da escola em superar um pouco dessa distância de uma coisa a outra, e a formação dos professores me parece se mostrar um imperativo, porque muitos, nas suas graduações, nas suas formações iniciais no ensino superior, certamente não saem de lá dominando tudo isso que agora a escola tem que fomentar e mediar. Cada vez eu acho que dominando menos, né, Juliana? Exato. Eu acho que quando a gente pensa em formação de professores, né, quando você fala de competência socioemocional, primeiramente a gente tem que entender que é um aculturamento institucional. Então, todas as pessoas da escola, toda a comunidade escolar deve ser formada dentro das premissas deste currículo. Primeiro, as competências devem fazer parte do currículo, elas não devem ser algo à parte, elas devem perpassar todas as aulas, independente se você tem ou não uma aula específica para tratar desse assunto, né? Você precisa trabalhar isso em todas as disciplinas, porque conflitos, dificuldades, trabalhos em grupo, tudo isso acontece em todas as disciplinas. Então, a gente precisa ter esse trabalho muito bem pautado. Para isso, eu penso que capacitar, formar essas pessoas, e quando eu falo de aculturamento institucional, eu acho que a premissa é formar todas as pessoas do ambiente escolar, porque desde a pessoa que vai atender uma família ou vai atender um professor, ela tem que ter nas entranhas, né, essas competências. Sim. Ela tem que praticar, ela tem que viver isso. Se ela não faz isso, a gente acaba, de certa forma, tendo um currículo, né, potente, mas que não funciona na prática. E aí, capacitar professores, né, com uma simetria invertida. Eu tenho que capacitar a equipe de gestão, porque essa equipe vai trabalhar com os professores
professores que trabalharão com seus alunos. É uma simetria invertida. Ou seja, se eu não faço isso, como é que eu chego lá no aluno? Eu exijo que o professor tenha essa habilidade escutativa, resolução de conflitos, seja mediador de um conflito, mas quando ele tem um conflito, eu mesma não sei mediar esse conflito com ele, né? Ou quando eu coloco para as famílias, olha, nós trabalhamos com competências socioemocionais, temos um programa de educação socioemocional, mas a hora que o filho chega em casa com uma demanda, foi resolvido de uma forma totalmente diferente, né? Então, são essas pequenas ações que vão, de certa forma, ilustrando esse currículo tão potente que nós temos hoje, e concordando com você de que a escola, há um bom tempo, cuidou muito dessa performance acadêmica, mas agora está na hora da gente olhar também para a performance socioemocional. O que a Patrícia está falando aqui, né? Ela tá colocando como é que acontece, na verdade, os 4 pilares hoje que sustentam e mostram o que é uma formação socioemocional eficaz, né? E porque ela perpassa pela formação do professor, porque realmente ele não teve a formação lá na faculdade, nos cursos, não vem. Então a gente precisa cuidar desse professor, porque ele também precisa viver o autoconhecimento, ele precisa entender como é que ele leva na prática da sala de aula, né, o desenvolvimento das habilidades, das competências, do potencial desses alunos. E aí tem metodologia para isso, né? Então como é que a gente consegue trabalhar isso nele? Precisa ter aquele momento na sala de aula, assim, que vai conversar sobre o assunto, que vai conversar sobre as competências, vai conversar sobre as emoções, que vai, né? É um momento exclusivo para discutir isso, mas você precisa ter um ambiente próprio, preparado para acolher o desenvolvimento desse aluno. Então esse ambiente, ele passa pela escola, que é o principal, e ele envolve todos os agentes da comunidade escolar. Então, ele precisa ser desde o gestor da escola, porque ele é o exemplo. Não adianta eu falar que a gente precisa colaborar entre os alunos, que eu preciso saber ouvir, que eu preciso saber me comunicar, se como um gestor eu não faço isso com os meus colaboradores. Então, precisa do quadro administrativo, dos professores como um todo, da família envolvida nesse processo. Então, é um outro pilar, que é o ambiente por meio do engajamento da comunidade escolar. E o que a gente fala da interdisciplinaridade, né? E a transversalidade. Então, você não fala de socioemocional numa aula de socioemocional. Então, não é na aula do Líder em Mim só, entendeu? Ela tem que acontecer no contexto todo da escola, porque as situações, elas acontecem no cotidiano. Se o outro professor não sabe, né, do que é a formação socioemocional, como é que ele contribui no desenvolvimento daquele aluno, você não tem um ambiente propício. Então, quando você tem esses 4 pilares acontecendo, as pesquisas demonstram claramente o quanto você tem o aluno com, inclusive, melhor desempenho acadêmico. Então, o melhor desempenho acadêmico, ele é consequência de um aluno que tem uma formação integral que vai passar por esse desenvolvimento socioemocional. Então, e são N pesquisas, quer seja americanas, quer seja no Brasil, quer seja na Europa. Inclusive, tem um estudo australiano que ele é mais antigo, mas ele mostra que a cada $1 investido em formação socioemocional, o governo economizava $11 em questões de saúde e em questão carcerária. Imagino que sim. Né? Porque as pessoas vivem melhor, sabem lidar melhor, né? Fazem uma autogestão, resolvem de forma mais assertiva conflitos, né? Isso. Agora, sabe, Morgana, isso que você trouxe é muito interessante, né? E uma das coisas que nós consideramos muito aqui em Start são as evidências, os dados e os fatos para que a gente faça as melhores escolhas. E eu queria que você explorasse um pouquinho com a gente as evidências que você tem ao longo de tantos anos liderando, por exemplo, o Líder em Mim, que é um dos maiores programas, né, de desenvolvimento socioemocional e liderança que a gente tem no mundo, acho que eu posso dizer assim. Quais são as principais alterações de cultura e clima que você percebe no aluno e nas instituições escolares para aquelas que trabalham com seriedade, obviamente, o desenvolvimento de um programa, por exemplo, como o Líder em Mim? Bom, o Líder em Mim a gente tem quase, acho que são mais de 10 anos do Líder em Mim nas nossas escolas, né? Então é bastante tempo. A
gente aprendeu bastante, evoluiu bastante. Não é à toa que o Líder em Mim é um dos programas reconhecidos pelo CASEL, que atende todos os critérios de formação, ele tem um endosso, né? Então, no Brasil não tem outro programa que tem essa profundidade e garante, né, que entrega todos os pilares, os 4 pilares. Mas o Líder em Mim, ele vai trabalhar exatamente em 3 dimensões dentro da escola. Ele trabalha o desenvolvimento da liderança do aluno, por isso que ele chama Líder em Mim, né? Ele fala, o aluno precisa se conhecer, ele precisa trabalhar, ele ser líder dele primeiro, para depois ele avançar, né? Então, você trabalha a liderança e precisa trabalhar essa cultura ali dentro. Então, liderança, cultura e resultado acadêmico são as 3 dimensões. Na prática, desde 2008, as nossas escolas têm acesso a um instrumento que chama pesquisa de impacto, porque avaliar também né, as avaliações socioemocionais é uma discussão bem intensa, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma foto, né, não é um filme. Então, às vezes, a gente não pode fazer uma avaliação e taxar esse aluno é assim, esse professor é daquele jeito, porque é uma evolução. O desenvolvimento socioemocional é um processo. Então, desde 2008, a gente tem essa pesquisa que respondem os alunos na sua percepção de como ele se percebe, os professores e os colaboradores da escola, porque eles precisam avaliar o ambiente. Então, ela não é uma pesquisa individual. Não vou dizer, como é que é a sua habilidade. Não. Como é que a escola... É o clima, né? O clima escolar. E aí isso mostra se o aluno se sente num ambiente para desenvolver suas competências, se ele sente autonomia, se ele sente o espaço para ser protagonista. Os colaboradores também. A família também responde essa pesquisa, então ela também traz a percepção dela de evolução do aluno. Ótimo. Né, do filho, no caso, né? E esses dados são cruzados lá, e a partir daí a escola consegue receber esse feedback e dizer, olha, isso a gente compara até com outras escolas, né? As escolas com melhor desempenho, elas têm esse tipo de nota aqui, né? Que é uma nota só para referência, né? E aí a gente consegue desmembrar isso nessas dimensões. E a partir daí você consegue ser mais eficaz no aspecto de dizer, então, talvez aqui você precise trabalhar mais a autonomia. Talvez aqui você precise trabalhar mais com a família. Aqui, e aí você tem planos mais, até para que a escola, porque vamos e venhamos, a gente tem muita coisa para fazer na escola, né, Paty? Às vezes a gente tem que fazer escolhas. E a pesquisa ajuda a gente a entender o que a gente quer priorizar, né? E você vê a evolução das escolas ao longo dos anos que aplicam a pesquisa, né? É uma pesquisa que a gente recomenda bienal, porque você aplica, você tem que implementar as atividades, o plano de ação, você tem que dar tempo disso amadurecer, se concretizar, e aí você avalia de novo. Então, a gente tem dados, assim, muito bons para que as escolas consigam entender que isso realmente faz diferença. Mas a pesquisa, ela concretiza aquilo que, na prática, eu tenho certeza que a Patrícia aqui nos bastidores estava contando, melhorias, coisas que o professor percebe no dia a dia, no dia a dia da escola, a família percebe em casa, mas a gente precisa das pesquisas para dizer cientificamente, né? Tá Como aqui, é que isso comprova, fora o desempenho do aluno. Quando você faz uma reunião liderada, que é conforme a evolução do programa, né? Então, conforme vai ganhando a maturidade, o programa, você tem a reunião liderada pelos alunos. É a melhor experiência que eu já vi na minha vida como mãe, porque, né, eu participei de uma reunião dessa como mãe, e vendo em outras escolas, em que o aluno, ele tem tal autonomia e assume tal protagonismo, que na hora de entregar a nota e o boletim, é ele que apresenta para a família. É ele que fala assim, mãe, essa é a minha nota, aqui eu fui bem, porque eu fiz isso, 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 aqui eu não fui bem, então no próximo, esse aqui é o meu... Então, não é o professor que vai apresentar, não é o professor que tem que dar satisfação para a família, porque o aluno assume aquilo para ela. E, inclusive, a gente presenciar situações que o pai quer cobrar a satisfação do professor, e o próprio aluno fala, não, mãe, eu não fiz. Sou eu. Então, é um nível de maturidade que a gente vai ensinando de autonomia, que começa desde o estudo, né? Mas, lógico, com planos, com atividades, com acompanhamento. Com estratégias. Com estratégias. Mas você vai ensinando o aluno a ter esse desenvolvimento. Então, a gente tem que ter práticas
para que isso aconteça, e a gente tem que ter as avaliações para a gente saber o que a gente prioriza e onde a gente quer chegar com cada aluno, com cada interesse da escola. Como é que a gente pode ajustar essa rota, né? Porque eu sempre penso que não é uma equação matemática, né? Então, a gente tem que pensar que quando a gente trabalha com competências socioemocionais, nós somos pessoas e formamos pessoas, né? E isso com certeza, né, é um trabalho bastante intenso e potente, mas ao mesmo tempo é algo muito vivo, né? Então, o dia a dia de uma escola, eu costumo dizer que o dia que uma escola não tem um conflito, não é uma escola, né? Então, diariamente, os conflitos acontecem, onde tem pessoas acontecem conflitos, né? E a escola é o melhor lugar para que isso aconteça, até para a gente poder, de certa forma, mediar, promover círculos restaurativos, trabalhar com uma comunicação não violenta, e ensinar esse aluno e até esse professor de como ele procede, né, com o aluno e como ele procede também em outras situações, né? Eu acho que é da escola para a vida, para todos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num aluno, né, numa autonomia, num protagonismo de um aluno que chega e no movimento de se autorregular, olha e fala, aqui eu fiz isso, eu brinquei nessa aula, eu não estudei para isso, esse cenário é belíssimo, né? Então, é isso que a gente espera, inclusive trabalhando isso para que esses alunos saiam da escola e possam exercer isso fora da escola, né? Então, acho que essa é a verdadeira aprendizagem, são as competências para a vida. Me parece que aqui, a fala da Morgana e endossada agora por você, Patrícia, me levam a uma reflexão, assim, muitas famílias me perguntam aqui, como educadora, Ju, como eu sei que a proposta da escola, a que está no site, ou a que a orientadora ou diretora me apresentou, ela de fato se efetiva no dia a dia, né? E a palavra protagonismo, ela ganhou um espaço quase que de senso comum na declaração de missão e valores de quase todas as escolas no país. Mas o que a gente muitas vezes assiste são escolas que dizem que o aluno aqui é protagonista, mas na sua forma de organizar as experiências de aprendizagem e desenvolvimento, a gente continua reproduzindo, né, metodologias que não têm o seu valor de todo perdido, né? As aulas expositivas, por exemplo, têm um super valor na nossa metodologia. A gente defende que elas tenham seus espaços, mas que também a diversidade metodológica nos permita criar espaços efetivos onde o aluno exerce esse protagonismo. Essa autonomia, esse protagonismo. Eu quero dizer que, assim como você, Morgana, uma das experiências mais impactantes que eu vivi foi a primeira vez que eu vi isso acontecer numa escola, onde os próprios alunos recebiam seus pais numa reunião de pais e cuidavam para que toda a comunicação fosse feita. E nisso tudo, eu fico pensando, Patrícia, qual que é a participação e o papel da família na construção dessa cultura de desenvolvimento de competências socioemocionais? A família é a nossa parceira, né? Então, quando a gente pensa em desenvolver competências socioemocionais, eu tenho que trazer essa família para a escola. Eu tenho que mostrar para ela como é que isso se vislumbra no nosso currículo. Mas, ao mesmo tempo, como é que nós trabalhamos isso na prática? Que estratégias são utilizadas? Que projetos são desenvolvidos? Eu preciso trazer essa família para ouvir pessoas, palestras, workshops, participar conosco de todo esse desenvolvimento, para que quando esse filho chegue em casa com alguma situação, ela também possa dar continuidade às premissas que nós trabalhamos na escola. Então, porque senão fica um processo desequilibrado, né? Então, para isso, assim como capacitar professores, nós também precisamos trazer essa família e formá-las dentro dessa amplitude, né? Que não é só desempenho cognitivo, embora ele seja extremamente importante numa escola, mas é também pensar nesse desenvolvimento socioemocional, na formação de liderança, na liderança de si mesmo, né? Que como é que a gente pensa em grandes líderes, como essas pessoas chegaram lá? Essas pessoas gerenciaram a própria vida, né? Então, ou seja, elas tinham um autoconhecimento, uma autogestão, e a gente não nasce com isso, né? São competências desenvolvidas, e está aí muitos estudos mostrando, e essas pessoas chegaram lá justamente porque elas tiveram
outras pessoas, de certa forma, conduzindo esse processo, para que elas chegassem lá, numa autonomia, num protagonismo, numa liderança que perpassava não só a liderança de si mesmo, mas a liderança de outras pessoas, né? Então, eu acho que hoje nós temos, nos alunos, eu enxergo um potencial enorme que esses alunos trazem. O que a gente precisa? A gente precisa olhar para isso, canalizar da melhor forma essa energia desses alunos, dos jovens, né? Fazendo com que eles de fato usem isso para ações mais respeitosas consigo próprio, com o outro, com a sociedade, né, em si. Então, eu acho que a família, ela vem junto com a gente, mãos dadas, para promover essas ações e contribuir de forma muito assertiva para as competências desse aluno e que ele possa usar aí mundo afora. Acho que a gente está envolvido, enquanto sociedade mundial, num dilema, né, sobre o uso da tecnologia. Num cenário onde a tecnologia ganha tanta expressão, contornos ainda mais complexos com a chegada da inteligência artificial, aqui nós estamos hoje explorando o quanto é importante o jovem, né, a criança, o jovem, ter essas competências que os possibilitem a fazer boas escolhas. Eu queria, Morgana, te pedir para comentar um pouco como que esses dois assuntos têm uma interface nesse momento social que a gente vive. Olha, Ju, é um desafio, né? Porque é um tema que todo mundo tem conversado, porque são duas vertentes, eu acho que talvez, para ficar mais claro. Acho que tem a vertente do uso desenfreado da tecnologia por parte das crianças, dos adolescentes, porque tem os jogos, né? Tem as relações, as redes sociais que eles criam, a forma que eles se comunicam, que eles se relacionam. E tem o uso da tecnologia para o processo de aprendizado, né? E o excesso de tecnologia de um ou de outro, ele só não ajuda, ele é prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças. Como encontrar esse equilíbrio? Então, hoje a gente tem enfrentado algumas crises de famílias falando, eu não quero o uso de tecnologia na escola. Mas porque ela não quer lidar com o uso da tecnologia em casa, não controla, então eu não quero que o meu filho use na escola, porque ele já usa bastante fora da escola, né? E a tecnologia, ela ajuda demais no nosso dia a dia, a gente sabe, as avaliações, o resultado, você consegue mensurar, você consegue trazer o ensino adaptativo para esse aluno, você responde a necessidades específicas desse aluno. Então, não tem, isso não volta mais atrás. E ainda quando a gente começa a trazer discussões de inteligência artificial, não tem volta. E essas crianças, elas aprendem rápido, elas dominam essas ferramentas que são muitas gratuitas, né? E aí a gente começa a cair cada vez mais nos grandes riscos que já são discutidos de fake news, de news, e aí a gente precisa saber lidar com isso. E eu entendo que é um dos assuntos que eu acho que a gente começou a discutir, né, aqui dentro. Como é que eu trago? Porque se a gente fala de desenvolvimento, de formação socioemocional, onde a gente fala de autoconhecimento, a gente vai falar de autorregulação, perpassa pelo momento de tomar decisões e a decisão, inclusive, de que isso não é bom para mim, eu preciso não usar tanto tempo, né, a ferramenta, o discurso, mas nós estamos falando de crianças que também não têm essa noção. E de adolescentes que perdem essa noção. Então, como é que a gente consegue trazer esse aprendizado e esse desenvolvimento socioemocional, trazendo para a prática do uso das tecnologias? Né? Então, a gente precisa discutir isso nas nossas salas de aula, a gente precisa preparar os nossos professores para isso, a gente precisa orientar os nossos pais para isso, porque eles também não sabem. Então, é mais fácil, eu não quero que ele tenha o acesso, do que a gente discutir, trabalhar, educar, como é que a gente pode fazer melhor. Porque a tecnologia, ela vem ao nosso favor. E a gente precisa saber usá-la, né? Mas as nossas crianças, os nossos jovens não podem ficar doentes. E aí a gente começa a entrar nas grandes discussões de saúde mental, né? E a saúde mental também tem seus pilares e ela perpassa em você saber lidar com o estresse do dia a dia e de você também saber fazer as escolhas.
Então, eu falo que quando a gente discute socioemocional e tecnologia, tem tudo a ver nessa questão da gente ajudar, né, os nossos jovens, as nossas crianças a se desenvolverem, não só para identificar que isso é fake, isso é mentira, não cai nesse golpe, porque isso é relevante, é super importante, isso já tem sido feito pelas escolas. Mas a questão de poder dizer assim, opa, peraí, eu preciso parar de mexer, porque agora eu preciso ler um livro, eu preciso praticar um esporte, eu preciso fazer outra coisa, porque senão a tecnologia suga mesmo, né? Ela suga a gente que é adulto, imagina as nossas crianças que têm menos noção. Nem se né? percebe, né, o tempo que você fica Exatamente. ali, né? É um desafio mesmo, né? Mas nós temos um alinhamento muito grande com relação a essa concepção. Nós acreditamos na força que a tecnologia tem para o contexto educacional e temos muitas evidências de como a tecnologia, usada com intencionalidade, o que a torna de fato, né, ferramenta pedagógica, quando tem essa intencionalidade, ela favorece o desenvolvimento e o processo de aprendizagem em várias nuances. Mas também estamos de acordo que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, dado que fomos para um cenário de uso excessivo e acho que agora temos aí a chance de regular. E me parece, assim, eu tenho muita convicção que essa cultura do desenvolvimento socioemocional vai ser uma fortíssima aliada das nossas escolas nesse momento. Porque são nesses espaços onde temas como autorregulação, que vocês mencionaram várias vezes, vêm à tona. E acho que o principal dever da escola, né, vai ser capaz de, juntamente com as famílias, conseguirem desenvolver autorregulação nos nossos alunos para que eles façam as melhores escolhas. Sim. Hoje é a tela. Daqui a 5 anos será outra coisa. Sim, a gente tira uma coisa, vem outra, né? Eu sempre penso que nós somos todos educadores, né? E a gente sempre tem que primar por um processo educativo e formativo. Quando você tira uma tela, você tem que também ensinar como é que faz o bom uso disso, né? Então, com uma intencionalidade pedagógica, eu vou usar essa ferramenta porque agora é um momento de pesquisa, ou eu estou fazendo uma atividade que requer isso, mas eu não preciso ficar a todo momento nela, ou eu não preciso tentar driblar o professor para entrar numa rede social no meio de uma aula, né? Então, eu acho que essa consciência a gente precisa construir. Obviamente que a sala de aula não é um lugar de uso de celular, não é sobre isso que a gente está falando de usar a tecnologia, a inteligência artificial, com intencionalidade pedagógica em prol de um melhor aprendizado, né? de melhores aprendizagens para os alunos e também de melhores aulas para o próprio professor, né? Então, a gente, inegavelmente, não tem como, né? A gente vê aí o quanto a inteligência artificial está aí para nos ajudar em muitos aspectos, mas eu acho que olhar por esse processo educativo, ensinar essas crianças e jovens, né, a lidar com isso, porque isso está posto, está na sociedade. O que a gente precisa é, de fato, um trabalho em que eles se autorregulem, se autoconheçam, entendam qual é o limite disso tudo, qual é a responsabilidade, tomar decisões conscientes dentro desse processo, né, de competências socioemocionais, porque é a hora que eu eu tenho que usar aqui, mas será que eu preciso ficar uma tarde inteira? Ou alguém precisa ficar gerenciando isso? É sobre fazer escolhas. Exatamente. Mesmo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de socioemocional, a gente também está falando de ensinar esse aluno a ter uma tomada de decisão mais consciente e respeitosa com ele e com o próximo, né? Agora, eu não tenho dúvida que o socioemocional, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, um processo muito eficaz. Assim como foi na pandemia, quem já desenvolvia essa formação dentro das escolas, ela passou de uma forma um pouco mais leve do que as outras escolas, porque tinha as ferramentas, né? Foi pesado para todo mundo, mas tinha ferramentas que ajudou a aliviar esse processo. E eu vejo que essa onda agora de tecnologia, né, de para onde nós vamos, como também traz muita ansiedade, traz, né, muita preocupação, são todas essas discussões, né? Pode celular, não pode celular, agora vem a lei para dizer o que pode, o que não pode. Mas, na prática, são as nossas escolhas. E quanto melhor nós temos esse nosso desenvolvimento completo, integral, melhores são as nossas escolhas, as nossas decisões. Tanto como gestão de escola,
como de professores, como de alunos e como de famílias, né? Mas eu vejo também um papel importante nosso de trazer a família, como a Patrícia falou, porque eles precisam ser nossos parceiros e eles também não têm as informações, né? Tudo muito novo, eles né? também não Então, têm a as gente precisa trabalhar ferramentas, junto. né? Exatamente. As ferramentas que nós temos como educadores, né? Então, tudo que a gente pesquisa, estuda, põe em prática, constrói, né, em parceria, precisa trazer essa família, precisa colocar, né? Então, eu recebi muitas pessoas no início do ano, por que vocês não colocam uma caixinha, o aluno entra, põe o celular? Porque a gente acredita no processo educativo, né? Então, chegou a lei, nós vamos cumprir, mas não é só tirar o celular, você tirou o celular, mas o que você vai fazer para esse aluno nesse momento? Porque eles estão acostumados, né? Você chega no intervalo, eles se sentam um ao lado do outro, mandando mensagem para quem está ao lado dele. E isso acontece entre os adolescentes há anos. Então, não é só tirar o celular. O que você vai fazer para ele se relacionar? Para ele olhar nos olhos, para ele ter escutativa, para ele ser mais empático, para ele perceber, para ele conseguir conversar, né, desenvolver uma conversa que para um adolescente muitas vezes é difícil, né? Já é difícil pela própria condição, né? Pela própria situação e faixa etária, mas numa situação como essa é como se a gente estivesse tirando do chão. Então, o que a gente vai colocar no lugar? Como é que a gente vai apoiar esse aluno? Como é que a gente vai apoiar essa família? E como é que a gente fortalece essa relação de confiança com os alunos, né? Me lembro quando eu estava me aprofundando em um momento sobre convivência ética nas escolas, um estudo na Espanha, onde você encontra pouquíssimas placas de sorria, você está sendo filmado, né? E o que diz, o que um país que tem tantas placas sorria, você está sendo filmado versus os que não, está dizendo à sua população, né? Tem a ver com essa relação do desenvolvimento da autorregulação e uma consequente confiança social entre as pessoas. Então, quando para calibrar o uso do celular, eu preciso que ele me dê para guardar o celular, o que eu estou dizendo para esse aluno nesse momento? Né? Então, acho que são muitas reflexões que têm como pano de fundo uma profundidade enorme que, de fato, vale a discussão. Com certeza. Mas acho que aqui a gente explorou um pouco dessas tendências para a educação aqui em 2025. Certamente, o desenvolvimento integral, acompanhado das tecnologias, serão temas muito discutidos entre nós. E aí, Morgana, você e a Patrícia, eu gostaria de saber se vocês têm considerações finais, algum acréscimo a fazer. Queria que vocês ficassem à vontade para poder falar. Eu acho que para nós aqui é muito importante o feedback das nossas escolas, né? Que são parceiras, então, os nossos franqueados, de como isso está acontecendo na prática. Esse feedback, ele alimenta a gente aqui, junto com todas essas informações que a gente vai buscando fora, o que está acontecendo fora do país, faz sentido para cá, o que está acontecendo, né, aqui dentro do Brasil, para que a gente possa trazer as discussões, trazer as ferramentas, buscar aquilo que pode ser o caminho melhor para auxiliar as nossas escolas, as nossas famílias, para que a gente cumpra a nossa missão, que no final das contas a gente precisa de alunos formados com todo o conteúdo técnico, com o papel dele integral mesmo, que perpassa pela formação socioemocional, para que ele possa ser protagonista e possa fazer diferença na sociedade. E a gente não consegue isso sem as nossas escolas. Então, eu acho que entender o que está acontecendo e receber esse feedback, ele é importante e também saber que aqui nos bastidores a gente trabalha muito para entender que o que a gente está oferecendo é uma oferta consistente, é uma oferta que está embasada em estudo, que está embasada em instrumentos, ferramentas que realmente têm sentido. Às vezes pode não parecer, mas não é bem assim no começo? Não, pode não ser no começo, mas quando você vai vendo isso acontecer, a gente começa a colher os resultados. E aí, quando a gente fala de socioemocional, quando a gente fala no resultado, são mais de 10 anos de Líder em Mim, são muitos resultados. São muitos resultados. E isso é muito bom, porque daí a gente vê que a gente está acertando. E a gente erra um pouquinho aqui, mas ajusta e corrige a rota. É isso. Obrigada, Morgana. Muito bom. Bom, eu acho que complementando um pouco do que a Morgana trouxe, a educação é feita a muitas mãos, né?
E eu penso que eu aqui, representante, né, das escolas Start, eu penso que a gente tem uma parceria e um trabalho de formação de muita potência nesse currículo, né? Então, essa nossa parceria aqui é muito importante e traz uma segurança, uma credibilidade quando a gente leva isso para as famílias e para o nosso cotidiano escolar. Então, quando a gente fala de currículo, né, de formação socioemocional e de liderança, ter por trás um currículo tão potente das escolas Start, ter uma equipe, né, por trás nos capacitando, gestores, professores, e ter uma formação em exercício, que é o que a gente tem feito, né, com a equipe Farol, né, aí dando continuidade às ações do Líder em Mim, dos 7 hábitos, né, do Líder em Mim. Eu acho que isso é extremamente importante, elucida e traz confiança e credibilidade para o nosso trabalho. Então, olhando aqui para o lado da escola, alguém que há 1 ano vem exercendo isso, né, trabalhando e respirando, eu acho que essa parceria, estarmos juntos, de mãos dadas, faz toda a diferença nesse processo, né, de trazer credibilidade, de mostrar para as famílias, sim, é possível trabalhar com competência socioemocional, é possível você ter um programa de educação socioemocional na escola que faça parte do currículo e, como a Morgana falou, às vezes essas evidências nem sempre elas são imediatas, porque quando nós estamos falando de relacionamento, de pessoas, de emoções, às vezes ela demanda um tempo e ela é processual, mas o importante é o quanto a gente a cada dia enxerga, né, vislumbra uma possibilidade diferente, o quanto tudo isso lá ao longo do tempo a gente consegue ver evidências concretas, tanto nessa parte mais de clima escolar, né, entre as pessoas, organizacionalmente falando, entre os alunos, professores e famílias, mas também nessa parte acadêmica, né, olhando para as competências acadêmicas, o quanto esses alunos acabam avançando nas competências acadêmicas por conta de ter um trabalho potente no socioemocional. Obrigada, Paty. E é isso mesmo, educação séria é educação de longo prazo. Né? Exatamente. Não há colheita óbvia aqui, instantânea em tudo que a gente planta nesse dia a dia. Eu quero agradecer, Morgana, a você e a Patrícia, pelo tempo de qualidade dedicado aqui hoje nessa conversa com tanta profundidade e nível aí de conhecimento. Acho que a Morgana, a gente demonstra um carinho mais do que especial, ela é parte da construção do que o Start uma vez que ela é a nossa embaixadora aí de tantas soluções essenciais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, te agradeço por fomentar todos os dias a melhoria de tudo que a gente oferta. E Patrícia, você um exemplo aqui pra gente, nossa primeira franquia, né, que hoje já tem mais de 200 alunos, é um sucesso, Alphaville. Eu acho que o sucesso de Alphaville não tem a ver apenas com a quantidade impressionante que vocês conseguiram captar de alunos, mas sobre a confiança que vocês conseguiram desenvolver com os alunos e com as famílias dessa comunidade. Então, meu super obrigada aqui pela presença e por tudo que você representa pra gente. Obrigada, é um prazer. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso 3º episódio aqui do Start Talks. Foi super prazeroso e espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo para fomentar a discussão com as equipes de vocês a respeito dessa vertente que constitui a Start, que é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Acho que eu aproveito para reiterar a vocês o nosso compromisso aqui social com a educação, que é a promoção de uma educação que de fato dá conta do desenvolvimento cognitivo, sim, com excelência. Nós queremos alunos que possam fazer escolhas acadêmicas onde eles quiserem, que, portanto, passem seus vestibulares. Temos um compromisso aqui com o desenvolvimento da cidadania global e o bilinguismo é meio e, sobretudo, um compromisso com a dimensão integral dessa educação, da qual o desenvolvimento socioemocional é parte tão importante. Então, reiteramos esses valores, estamos aqui todos os dias trabalhando para que essa oferta reflita no dia a dia das famílias que a nós confiarem a educação dos seus filhos. Uma excelente semana aí para todo mundo e muito obrigada pela audiência.